Olá, sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos ao meu curso de extensão sobre a Lei Maria da Penha. Meu nome é Maíra Cardoso, eu sou professora aqui do INOV, dou aula de Direito Penal e de Direitos Humanos, sou advogada, sócia do escritório Martins Cardoso Advogados, especialista em violência de gênero e na minha área acadêmica também eu pesquiso gênero. Então, eu estou aqui hoje, né, para falar um pouco para vocês sobre os avanços, né, da Lei Maria da Penha e falar o que tem mais de novo, né, trazer um pouquinho de jurisprudência acerca dessa temática que é tão importante, que é a temática da violência doméstica. Bom, queria começar introduzindo, dando um histórico, né, de como que surge a Lei Maria da Penha. É muito interessante a gente ver essa construção, tá? Até 1990, a gente tinha uma proteção geral dada pelo Código Penal a vítimas de violência doméstica, mas era uma proteção muito ampla, né, em que não focava, de fato, em questões relacionadas a gênero, né? Depois disso, depois de 1990, vem a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, da ONU, em 1979, e entrou em vigor em 1981, que já traz esse tom, essa necessidade de ter legislações específicas para o combate da violência contra as mulheres, tá? O nosso artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, ele estabelece que é dever do Estado, sim, assegurar a família, né, a assistência à família, à pessoa que integra, e que cabe ao Estado o dever de criar mecanismos para coibir a violência. Então, até então, o que nós tínhamos eram proteções genéricas sobre a temática da violência doméstica. Acontece que teve um caso de uma senhora muito importante, que foi a Maria da Penha Fernandes, e esse caso chegou ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O que aconteceu nesse caso? Nesse caso, Maria da Penha era vítima de violência doméstica no seu ex-marido, enfim, ela ficou paraplégica, ela foi eletrocutada no banho, ela sofreu uma série de torturas. E aí, o que ocorreu? Aconteceu que o processo dela estava demorando muito, né? Tinha uma demora em relação ao judiciário de oferecer um retorno para a senhora Penha sobre o seu caso. E aí se reuniram, né? Uma série de entidades se reuniu, inconformados, né, com essa ausência do Estado brasileiro para proteger a vítima de violência doméstica, e aí encabeçada ele pelo caso da Maria da Penha, e aí isso chegou no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. É importante ter em mente que o caso ele não chegou a ser julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma vez que foi ouvido o Brasil e a comissão fez um relatório. Nesse relatório feito pela Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, se afirmou que o Brasil era muito precário e que não tinha legislação do combate à violência doméstica. Foi então que, em resposta a isso, começou um grande movimento, encabeçado, obviamente, pelo movimento feminista, que teve muita força de se reunir, né, e criou-se o Complexo Maria da Penha, que é um complexo formado por uma série de entidades que se mobilizaram para criar ali juntas. Então, esse Complexo Maria da Penha é um complexo que ele é formado não só por ativistas do movimento feminista, mas como por políticas parlamentares, como o CLADEM, como associações que se reuniram para criar a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, gente, eu quero que vocês tenham em mente isso, é uma das melhores leis que a gente tem no mundo de combate à violência doméstica, né? Ela já ganhou prêmios internacionalmente, ela é uma lei muito, muito, muito além das expectativas, né? Porque ela traz não só, né, as necessidades punitivas que até então a gente só tinha no Código Penal, como também necessidades socioeducativas e educativas. Então, se a gente for ler a Lei Maria da Penha, nós vamos perceber que não se trata apenas de punição, mas se trata ali na consolidação de políticas públicas para que exista ali uma mudança no cenário da violência doméstica, tá? Então, essa é uma breve introdução sobre a Lei Maria da Penha.
E a Lei Maria da Penha, ela surge para qual finalidade? Gente, a finalidade principal da Lei Maria da Penha, ela está descrita no artigo 1º da Lei 11.340 de 2006, que estabelece que o objetivo dessa lei é coibir e prevenir violência doméstica e familiar contra a mulher. É muito importante a gente definir o recorte de gênero da Lei Maria da Penha, porque até então nós tínhamos e nós temos proteções que estão relacionadas à violência doméstica familiar no nosso Código Penal e na nossa Constituição Federal. No entanto, diante das desigualdades e assimetrias do gênero, criou-se a necessidade, surgiu a necessidade cada vez mais de ter uma lei que focasse no recorte da mulher. Por quê? Porque vivemos em uma sociedade patriarcal em que as mulheres tendem a ser mais vítimas de violência doméstica do que os homens. Veja, eu não estou falando que os homens não sofrem violência doméstica. Os homens sofrem, podem sofrer violência doméstica, sim, mas por conta de uma ótica, de uma ideologia, de um conjunto de crenças que carregamos, em que os homens possuem uma identidade que possui o poder em detrimento das mulheres, da identidade carregada pelas mulheres, que é uma identidade subalternizada, faz com que esse cenário de violência ele seja mais voltado para vítimas do sexo feminino. E um outro ponto importante que nós temos que ter em mente, que quando é que a gente fala contra a mulher, a gente está falando de qualquer pessoa que se identifique como mulher. Nós já temos julgados, inclusive do STJ, que reconhece a aplicação da Lei Maria da Penha para mulheres trans. Então, a Lei Maria da Penha, para ela ser aplicada em uma situação, precisa necessariamente ser uma situação de violência doméstica e tem que ser contra a mulher. Se não for contra uma mulher, não vai ser aplicada a Lei Maria da Penha, certo? E a Lei Maria da Penha, ela vem com base no artigo 8º, no artigo 226, parágrafo 8º, que a gente viu inicialmente, da Constituição Federal, e com base na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violação contra a Mulher, também conhecida como Convenção do Belém do Pará, tá? A Lei Maria da Penha, ela vai estabelecer uma medida muito importante, gente, que é a criação dos juizados de violência doméstica e familiar. Porque até então, o que acontecia? Uma mulher era vítima de violência, então ela era agredida pelo marido e levava um soco na cara. Essa mulher, ela ia para uma delegacia comum. E essa delegacia comum, ela não estava apta para dar um atendimento que aquela mulher precisava naquele momento, um atendimento acolhedor. Por quê? Porque naquela delegacia, que naquela época, principalmente formada ainda cada vez mais de delegados homens, acabavam descredibilizando a palavra da mulher e a mulher ela não se sentia confortável. Além disso, a mulher não se sentia confortável para denunciar o agressor. Por quê? Porque ela tinha medo. Como as mulheres ainda têm medo hoje de denunciar o agressor, mas naquela época ainda veio cada vez mais, porque não tinha nenhum meio jurídico que garantisse a integridade física dessa mulher. Então ela tinha medo de denunciar, porque o próximo passo, se o marido soubesse que ela denunciou, o que ia acontecer? Ela ia morrer. Ou ela ia ser cada vez mais violentada. Então, nós não tínhamos um sistema jurídico preparado para atender essas mulheres. Com o tempo foi se evoluindo, antes aí da implementação da Lei Maria da Penha, e começaram a surgir as primeiras DDMs, que são as delegacias especializadas nas mulheres, que foi um grande avanço. Mas mesmo assim, o que acontecia? Pelo fato de a gente não ter um crime específico de violência doméstica, hoje a gente não tem um crime específico, mas uma lesão corporal qualificada pela violência doméstica ou algo do tipo, acabava que acontecia da seguinte forma: uma mulher levava um soco, ela era agredida, ela ia para uma DDM e isso acabava numa vara de ECRIM, com pagamento de cesta básica, enfim, isso não tinha a seriedade que se tinha antes. Então, como a lei
Maria da Penha, vai se consolidar os juizados de violência doméstica familiar, que tem uma incrível importância. Por quê? Porque começa a voltar a nossa justiça, preparar a nossa justiça para que esteja, né, que se crie um ambiente seguro para a vítima de violência doméstica. Porque hoje a gente sabe, gente, que a vítima de violência doméstica ela enfrenta uma série de dificuldades para denunciar o agressor, que não é só enfrentar uma revitimização do próprio Poder Judiciário, e daí a importância da gente ter várias especializadas, mas é também quebrar o ciclo do relacionamento abusivo, que é extremamente difícil, né, e complexo. Então, as varas, né, os juizados especializados, eles vêm no sentido de tornar mais fácil essa denúncia e tornar cada vez mais especializado esse acolhimento à mulher vítima de violência doméstica para que ela não deixe de denunciar o agressor, porque toda vez que ela deixa de denunciar o agressor, ela está correndo mais um minuto de vida, ela está correndo um risco cada vez maior de perder sua vida. Então, gente, isso foi muito importante trazido pela Lei Maria da Penha. Além disso, a Lei Maria da Penha, ela vai trazer o que a gente conhece hoje como medida protetiva. Por quê? Porque, como eu falei, um grande empecilho, né, uma grande objeção de uma mulher denunciar uma violência, né, sofrida no âmbito doméstico é o medo. Né? É o medo de ser agredida novamente, é o medo, muitas vezes até de voltar para o parceiro, é o medo de não poder sustentar, é o medo do que possa fazer com os filhos, é o medo de tudo, gente. E nós temos que entender que uma mulher que está num relacionamento abusivo ou num relacionamento em que haja violência, é importante que a gente entenda que ela na maior parte das vezes, ela ama aquela pessoa que está agredindo ela. É a pessoa que ela escolheu, né, muitas vezes, para trilhar uma vida com ela. E essa pessoa, ela, no ciclo do encantamento, ela mostra para ela que ela pode ser aquela pessoa toda vez. Então, vou explicar mais ou menos como é que funciona o ciclo do relacionamento abusivo. É o seguinte, aparece o príncipe encantado, ele diz, né, ele corresponde todas as expectativas daquela mulher, eles casam. Aí ele começa a isolar ela dos amigos, ele começa a falar qual roupa ela pode usar, qual roupa ela não pode usar. Aí ele começa a falar que ninguém é bom o suficiente, que ela tem que se afastar da mãe dela, da irmã, da tia, enfim, de todo mundo. E essa mulher se vê isolada. Uma presa isolada é muito mais fácil de ser manipulada. E aí ele começa uma manipulação psicológica. O que é uma manipulação? E aí entra a primeira violência descrita na Lei Maria da Penha, que é a violência psicológica. O que é a violência psicológica contra a mulher, gente? Violência psicológica contra a mulher é você usar meios de manipulação ou outros meios, né, para diminuir a autoestima dessa mulher. Então, você chama ela de burra, você chama ela de gorda, ou nem isso. Às vezes você faz o tratamento do silêncio, ou você fala que você é bom demais para estar com ela. Então, você começa a minar a autoestima dessa mulher. Então, a violência doméstica, a violência psicológica, ela começa a ser inserida nesse ciclo. E aí, logo depois, nós temos uma fase de aumento, né, da tensão da violência psicológica, que pode vir com a violência patrimonial, com a violência sexual e etc. E aí, depois nós temos a violência física. Depois da violência física, gente, o que a gente tem? A gente não tem... a gente tem a mulher, né, que está dentro dessa situação, a vítima, que está indignada que ela sofreu violência física. E ela quer denunciar. Só que ela tem inúmeras barreiras. Por quê? Porque ela está com medo desse agressor, ela ama esse agressor, muitas vezes esse agressor, ele é o pai dos filhos dela, e ela não quer se livrar do agressor, ela só quer se livrar do componente de violência desse agressor. E aí esse agressor, ele vem e faz o quê? Ele pede desculpas, ele volta a ser o príncipe encantado, que faz com que ela incorra novamente no ciclo da violência. Então, por isso que é tão importante e tão rica a Lei Maria da Penha, porque ela traz ao mesmo tempo essa medida protetiva que é necessária, ou seja, de afastamento dessa mulher, não só por conta da integridade física dela, como da integridade psicológica, para que ela não volte
no ciclo da violência, e ela oferece um juizado que é um juizado especializado. Por quê? Porque tem que ser um juizado especializado, porque imagina, se não for um juizado especializado, como que esse juiz ou essa juíza vai entender que se trata de um ciclo da violência? Vocês percebem? Existem uma série de peculiaridades quando a gente fala de violência de gênero que necessitam ali uma justiça especializada, certo? Então, esse é o primeiro ponto relacionado à finalidade. Então, para recair, né, a Lei Maria da Penha, é necessário que, primeiro ponto, a vítima ela seja mulher, ou seja, se trata de uma violência de gênero. É importante ter em mente que a vítima tem que ser mulher, certo? Mas a lei nada dispõe sobre o agressor ou a agressora, o que significa dizer que pode cometer uma violência doméstica em um casal lésbico, por exemplo, né, em que há aí duas mulheres se relacionando homoafetivamente, certo? E aí, nesse caso, né, tem que ser uma violência que denote ali uma violência de gênero no âmbito doméstico. Então, o requisito é que a vítima seja mulher, e aí nós já vimos que basta essa pessoa se identificar como mulher, mulher trans é tão mulher quanto mulher cis, então se aplica a Lei Maria da Penha, sim, certo? Além disso, ela tem que ser nos contextos do artigo 5º da lei, ou seja, essa violência, ela deve ser física, ela deve ser psicológica, ou ela deve ser física, ou psicológica, ou sexual, ou patrimonial, ou moral. Ou seja, ela tem que estar no escopo do que se traduz a lei. E o que é o ambiente doméstico, gente? O ambiente doméstico nada mais é do que ou a esfera familiar, ou seja, uma violência de irmã contra irmã, por exemplo, no âmbito doméstico, ou qualquer relação íntima de afeto, porque antes, né, se tinha aquela dúvida. Olha, ele é o ex-namorado, ele não é marido. Será que ele comete violência doméstica? E já temos ali uma vasta jurisprudência consolidada de que para ter violência doméstica se entende como, né, o ambiente doméstico qualquer relação íntima de afeto, pretérita, né, ou atual, mas tem que ter uma relação íntima de afeto. Então, fiquem tranquilos, porque antes a gente tinha entendimento, não, é só aquela violência que acontece em casa. Não é preciso que se aconteça em casa, dentro de quatro paredes, nada disso, pode acontecer em qualquer lugar, desde que exista uma relação íntima de afeto entre o parceiro e a parceira, certo? Não é necessário ter vínculo familiar, nem vínculo matrimonial, tá? E tem que ser a prática de alguma das violências descritas na própria Lei Maria da Penha. Vamos ver agora sobre o artigo 2º, ele estabelece que essa lei ela tem que ser aplicada a toda mulher, independente de classe, de raça, de etnia, de orientação sexual e de renda. Ou seja, se traz aí a ideia de igualdade formal e de igualdade material, no sentido de que cabe, né, a Lei Maria da Penha ser aplicada em todas as esferas. No entanto, existe uma parte do movimento feminista que critica o fato de que a Lei Maria da Penha é uma lei elitizada, uma vez que a assistência, todo o aparato judiciário de assistência à vítima de violência doméstica, ele não está nas periferias. Então, por exemplo, nós temos, e aí eu falo da minha realidade de São Paulo, aqui nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que é um ícone de proteção em relação à violência contra a mulher. Mas essa Casa da Mulher Brasileira, ela não é próxima dos lugares periféricos, que faz muitas vezes que mulheres negras, que mulheres de baixa renda não consigam ter acesso à própria lei, à própria estrutura da Lei Maria da Penha, né? Inclusive, outra crítica que é feita pelo próprio movimento negro é que a Lei Maria da Penha ela foi pensada por acadêmicas burguesas e não se imprime ali a realidade das mulheres negras e periféricas. Então, esse é um ponto bem importante quando a gente fala da Lei Maria da Penha, ver também para quem que se aplica essa lei. Né? Como eu já falei, o STF ele já se manifestou de que a Lei Maria da Penha ela não é inconstitucional, já teve essa discussão, por incrível que pareça, no Supremo Tribunal Federal, e que ela se aplica a todas as mulheres que se identifiquem como mulher.
Tinha também uma controvérsia em relação à aplicação do princípio da insignificância nos crimes cometidos em relação à violência doméstica e familiar. O que é o princípio da insignificância? É o princípio quando o bem jurídico o bem jurídico atingido ele é desproporcional, ou seja, por exemplo, vamos imaginar aplicar o princípio da insignificância do marido que deu um empurrão na mulher, né? E aí, nesse caso, se pleiteava a aplicação do princípio de insignificância para excluir a tipicidade. E a súmula 589 do STJ, ela sumulou isso, que não é cabível para casos de violência doméstica praticadas contra as mulheres, a aplicação do princípio da insignificância. Bom, estamos bem no comecinho, estou super animada. Já, tomem uma água, já no próximo bloco a gente continua.